Olá, eu me chamo Ludmila Dias e eu sou fonoaudióloga da Clínica Ouvir do Hospital Santa Marta, de Taguatinga Sul. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o teste da orelhinha, que é um teste tão difundido, tão divulgado, mas que poucos sabem como é realizado e para que ele é realizado. Inicialmente, nós temos que entender como que funciona a audição. Segue aí a divisão da orelha, é dividida em 3 partes. A divisão segue a orelha externa, que compreende o pavilhão auditivo e o meato acústico externo. A segunda parte é a orelha média, que compreende a face interna da membrana timpânica e a cadeia ossicular, que é composta de 3 ossículos, que a gente ouve muito falar que são os menores ossos do corpo humano, que são eles: martelo, bigorna e estribo. O estribo, por sua vez, ele faz a junção com a janela oval, que é pertencente à cóclea, mais conhecida como caracol da orelha. A cóclea, ela já pertence à orelha interna. Como é que funciona a audição? O pavilhão auricular, que é essa parte externa, onde a gente coloca o brinco, onde a gente dá o puxão de orelha ali, quando alguém faz alguma coisa errada, ela tem a função de captar os sons ambientais, estreitando esse som e levando para a área interna da orelha. Esse som, ele é através de ondas sonoras, que a gente lê lá atrás nas leis da física, e eles são encaminhados pelo conduto auditivo externo e que, por sua vez, vão fazer com que a membrana timpânica vibre. A vibração da membrana timpânica vai enviar essa vibração através da cadeia ossicular, que está bem juntinho ali da membrana. E aí esse som vai passando de ossículo para ossículo, o martelo, que vai fazer a junção com a bigorna e com o estribo. Nesse momento, o som vai ser amplificado, como onda mecânica ainda, e encaminhado até o estribo, que vai movimentar na janela oval da cóclea. Nesse momento, essa vibração passa a ser de mecânica a uma onda elétrica, pela movimentação dos líquidos que a gente verifica ali dentro da cóclea, a endolinfa, enfim. E ali nesse momento tem algumas células que vão trabalhar para poder encaminhar esse som para o nervo auditivo, para o córtex auditivo, para enviar comunicação do meio externo para o meio interno, para que ela possa ser processada como som e entendida como seja apenas um som de alguma coisa, linguagem, uma fala, para ser compreendida a nível cerebral. Nesse momento é que essas células vão emitir o batimento ciliar, e é esse batimento ciliar que vai interessar a nós no momento da realização do exame de emissões otoacústicas. Então vamos lá, teste da orelhinha. A gente conhece muito o teste da orelhinha, todo mundo fala, enfim, mas se você ouve falando sobre emissões otoacústicas, você já vai estranhar. Pois é, esse é o nome real do nosso exame do teste da orelhinha. A emissão otoacústica, ela não é somente realizada em crianças, ela pode ser realizada em adultos na finalidade de diagnóstico, certo? Diagnóstico diferencial, juntamente com outros exames. Vamos ver então como é que é feito esse teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um exame rápido, indolor, não é um exame invasivo que vai furar. Existe muita preocupação dos pais com relação a isso, mesmo sabendo que alguns exames que furam a criança, que vai necessitar da extração de sangue, enfim, são todos pro bem da criança. O exame do teste da orelhinha, ele pertence a um exame que compõe a triagem, dessa criança que acabou de nascer. Ela não é um exame diagnóstico, ela só vai dividir um público que talvez terá algum fator de risco, para perda auditiva, daquele público que não tem.
Na maioria dos casos, digamos aí que 95% da população que realiza o teste da orelhinha passa tranquilamente. Esses outros 5% a gente não consegue fazer nesses primeiros dias de vida, ali na maternidade. E aí eu explico mais um pouquinho à frente o que vai acontecer, certo? É um exame qualitativo, ele vai dizer se a criança está apta, com audição apta, ou não. Ele não vai quantificar, ele não vai dizer o quanto a criança ouve, assim como a audiometria, que a gente faz em cabine e quantifica. Até porque a audiometria é um exame subjetivo. A gente dá o estímulo e você responde. Vai abaixando e quanto mais baixo você ouvir, melhor a sua audição. A gente não tem como ter essa referência com a criança. Então, a gente primeiro, nesse momento, a gente quer saber se ela ouve ou se ela não ouve. Então, por isso, a gente utiliza esse exame que é qualitativo. Ele pode ser realizado no momento do nascimento ali entre 24 horas e 48 horas de vida, que é mais ou menos o momento onde a criança recebe a alta, Mas e se ele não for feito nesse período? Ele pode ser realizado em até 30 dias de vida da criança, preconizando que esse período é justamente para a gente identificar algum possível problema e para que até 3 meses de idade a gente tenha realizado todos os exames diagnósticos necessários para se ter um fechamento disso aí. Outro ponto, o passou, falhou. É um exame que é rápido, é realizado no quarto, com a criança preferencialmente dormindo, mas as crianças também que estão acordadinhas, a gente sempre dá um jeito, Coloca no peito, faz uma sucção não nutritiva ali na luva para poder facilitar, e é bem rapidinho. Normalmente as crianças, coisa de máximo 5 minutos, a gente consegue já obter um resultado. Normalmente acontece de 5% da população não conseguir fazer o teste. Porque a gente diz, eu não vou dizer que vai falhar, porque eu não posso afirmar que é uma falha. Na verdade, a criança, quando ela nasce com uma camada de proteção na pele, chamada vernix, e o fato da orelha ser um orifício aberto acaba acumulando vernix. E esse vernix é uma barreira física para que haja o estímulo sonoro, para que estimule as células e para que eu faça a captação do retorno disso aí. Então, a gente não consegue. Então, como é que é feito? A gente normalmente faz com que a criança aguarde alguns dias, juntamente com os pais. A gente perde em torno de 10 dias de aguardo, justamente para o organismo absorver esse vernix. E aí, a gente, a partir de 10 dias até o 30º dia de vida, a gente solicita um retorno para que seja feito um novo exame. A partir desse novo exame, a maior parte das crianças passam facilmente. Porém, existem casos que não. E aí isso não indica que a criança tem um problema auditivo, certo? Que seja uma surdez. A gente vai então realizar alguns outros exames diagnósticos a fim de esclarecer o que é que está acontecendo. Se já é uma otite que está ocorrendo, Ou se a criança, por algum motivo, talvez a amamentação que não está sendo feita de forma correta, principalmente as crianças que fazem uso de mamadeira, o uso de fórmulas para se alimentar, porque existe uma comunicação entre a garganta e o ouvido, que é a tuba auditiva, e que às vezes nesses momentos de amamentação pode ocorrer alguns engasgos e esse leitinho às vezes ir através da tuba auditiva para o ouvido, ocasionando talvez uma possível otite. Então a gente sempre vai fazer alguns exames diagnósticos diferenciais para poder chegar a alguma conclusão, certo? Então não precisa ter pânico caso a criança, no momento ali do nascimento, nos primeiros dias de vida, não consiga fazer o teste da orelhinha, tá? Existem também a questão dos exames diagnósticos, que algumas crianças já são encaminhadas, além de realizarem o teste da orelhinha, são encaminhadas para realizar posteriormente a alta na clínica. São crianças que apresentam alguns fatores de risco, que já seguem um protocolo do Ministério da Saúde, E quais são esses fatores de risco? A gente tem alguns elencados aqui, que são apega inferior a 5 no primeiro minuto ou inferior a 6 no 5º minuto de vida. O peso ao nascimento inferior a 1.500 gramas, é uma criança que a gente diz que é pequeno para a idade gestacional.
é uma criança que ainda não está preparada maturacionalmente para poder prosseguir. A hiperbilinemia, a permanência maior do que 5 dias em UTI, realizando respiração por método artificial, né? O uso de antibióticos ototóxicos, as perdas auditivas familiares que não sejam adquiridas, as infecções por vírus ou bactérias, né? São elas a parte de vírus herpes, sífilis, rubéola e bacterianas, a meningite, o sarampo, a varicela, o citomegalovírus, a herpes, as más formações, as síndromes e traumas que possivelmente podem acontecer, pré-natais, peri e pós-natais. Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou colocar aqui o meu Instagram, tá? O meu e-mail, fiquem à vontade para perguntarem sobre algumas coisas. O nosso tempo aqui é escasso por ser vídeos pequenos, para que vocês possam ter esse gosto de ouvir a gente falar. E é isso aí. Tenham uma boa hora e até lá.